A descoberta dos manuscritos do Mar Morto nos deu um vislumbre da vida judaica na época de Jesus. Que insights eles fornecem sobre como seus ensinamentos tomaram forma? A descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1946 foi considerada a maior descoberta de manuscritos dos tempos modernos. Cerca de 100 mil fragmentos de cerca de 900 manuscritos, datados do século III AC. Até 68 DC foram descobertos em potes de barro escondidos em 11 cavernas na região de Qumran, na Cisjordânia, perto do Mar Morto. A maioria dos estudiosos acredita que foram escritos e copiados por uma seita judaica mística conhecida como Essénios. Compreendendo todas as seções do Antigo Testamento, além de manuscritos sectários, esses pergaminhos são extremamente importantes para a fé judaica. Mas com os fundamentos do cristianismo enraizados no judaísmo, eles também iluminam os primeiros fundamentos do cristianismo. Ou não? Jesus não é mencionado em nenhum deles, na verdade, a maioria foi escrita antes de Jesus iniciar seu ministério. Então, qual é a conexão entre os manuscritos do Mar Morto e o cristianismo primitivo? Antes da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, o manuscrito mais antigo da Bíblia hebraica conhecido datava do século X DC. Na época, não existia uma Bíblia propriamente dita. Em vez disso, havia uma coleção solta de escritos sagrados pertencentes a diferentes seitas judaicas. Os manuscritos do Mar Morto mostram que no primeiro século AC, estas diferentes versões de livros tornaram-se parte do cânon hebraico. Alguns dos rolos são cópias de livros reais das escrituras hebraicas, preservando assim os textos da própria Bíblia. Lembre-se, naqueles tempos antigos não existiam fotocopiadoras, esses pergaminhos foram meticulosamente escritos à mão. Eles validam muito do que os estudiosos traduziram em outras versões da Bíblia, há uma consistência nas mensagens. Com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, surgiram descrições da cultura e da história de Israel do primeiro século, permitindo aos estudiosos reconstruir o mundo de Jesus. Dos mais de 900 pergaminhos, 700 são escritos não bíblicos que revelam coisas como regras comunitárias, organização e estratégia militar e orações diárias. Por exemplo, descrevem lavagens rituais que as comunidades judaicas praticavam, ajudando a compreender algo sobre o papel do batismo que surgiu no cristianismo primitivo. Além disso, embora os manuscritos do Mar Morto forneçam informações sobre a comunidade específica de Qumran que se acredita ser responsável por eles, eles também descrevem uma gama mais ampla de antigas crenças e práticas judaicas. Alguns estudiosos argumentam que os pergaminhos representam o conteúdo das bibliotecas de Jerusalém, que foram rapidamente escondidas antes da invasão romana durante a primeira revolta judaica, décadas antes do nascimento de Jesus, e, portanto, refletem as crenças e práticas de muitas seitas judaicas diferentes em uma época altamente volátil em história da Judeia. As escrituras hebraicas do tempo de Jesus, como mostram os manuscritos do Mar Morto, foram a base dos seus ensinamentos, particularmente na definição dos seus valores mais essenciais: responsabilidade social e fidelidade a Deus. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, afirma Jesus no final das Bem-aventuranças, referindo-se às duas principais divisões da Bíblia hebraica, a lei e os profetas do seu tempo. Não vim para abolir, mas para cumprir. E acrescenta, nem uma letra, nem um traço de letra, passará da lei até que tudo seja cumprido. No processo, ele foi reconhecido como rabino, um professor educado nos preceitos da Bíblia hebraica. Quando chegou o sábado, diz o evangelista Marcos, ele entrou na sinagoga e ensinou. E toda a congregação ficava maravilhada com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não há razão para Jesus ser mencionado nos manuscritos do Mar Morto, pois foram escritos por membros devotos da comunidade judaica. Mas também oferecem insights sobre as crenças e expectativas judaicas mais amplas durante o período do Segundo Templo, que podem diretamente lançar luz sobre a fé e a tradição judaicas que Jesus aprendeu e que informaram aspectos das suas mensagens centrais. Os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, revelam uma visão de mundo apocalíptica predominante entre alguns grupos judaicos, que enfatizava a crença numa intervenção divina iminente nos assuntos humanos para provocar a derrota das forças do mal e o estabelecimento do governo de Deus na Terra.
Da mesma forma, os ensinamentos de Jesus enfatizam o reino de Deus como uma realidade presente que estava irrompendo no mundo, ao mesmo tempo que espera a sua realização completa no futuro com o julgamento final de Deus. Este contexto é importante para a compreensão dos ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus e o fim dos tempos. Um tema importante nos Evangelhos é a vinda do Messias, um Salvador, ou libertador de um grupo de pessoas, algo a que os manuscritos do Mar Morto também se referem. Mas a seita de Qumran e Jesus diferiam nas suas crenças sobre o papel do Messias. Os qumranitas viam a vinda do Messias como o resultado de uma mudança de regime, um choque entre o bem e o mal, algo político. A paz está na sua mão para limpar a sua era, mas a palha ele queimará com fogo inextinguível. Para Jesus, porém, o propósito do Messias era conduzir a nação à salvação espiritual e social, independentemente das circunstâncias políticas. Os manuscritos do Mar Morto não descrevem nenhum evento que enfoca a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A maioria foi escrita e copiada antes de Jesus começar seu ministério para judeus devotos e não menciona Jesus diretamente. E, no entanto, fornecem um contexto histórico valioso para a compreensão do mundo em que Jesus viveu e no qual o cristianismo primitivo nasceu e evoluiu, incluindo as crenças e práticas dos judeus na terra de Israel. Se Jesus estava imerso nas escrituras hebraicas, seria ele capaz de ler a Bíblia no seu hebraico original, tal como aparece nos manuscritos do Mar Morto. No primeiro século 600, poucas pessoas na Galileia ainda falavam hebraico. Como nos contam os Evangelhos, Jesus e os seus seguidores falavam aramaico. Os Evangelhos também sugerem que Jesus poderia conversar com centuriões, ou oficiais romanos, bem como com o prefeito Pôncio Pilatos, todos os quais teriam falado grego, a língua militar e diplomática da época. Havia uma tradução grega da Bíblia hebraica em circulação naquela época, conhecida como Septuaginta, que foi traduzida do hebraico no início do século III AC. Embora essa ideia seja interessante, é muito mais provável que Jesus tenha aprendido a Bíblia hebraica a partir de traduções em aramaico, conhecidos como Targumi, que então começavam a circular. De acordo com uma tradução Targum ou aramaico do livro de Jó foi encomendada pelo Rabino Gamaliel, e um contemporâneo de Jesus. Um Targum do livro de Jó também foi encontrado em uma das cavernas de Qumran, datando do século I AC. Quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto? A ciência pode ter a resposta. Autores misteriosos escreveram estes textos sagrados há cerca de 2000 anos, mas a arqueologia moderna está a lançar uma nova luz sobre quem eles eram. Em novembro de 1946, enquanto o sol nascia lentamente sobre o deserto da Judeia, 3 primos beduínos foram à procura de uma cabra perdida nas colinas perto do Mar Morto. Com a intenção de encontrar o animal, eles tropeçaram em alguns dos textos religiosos mais importantes do mundo antigo, os manuscritos do Mar Morto. Cerca de 100.000 fragmentos de cerca de 900 manuscritos, encontrados em 11 cavernas, foram descobertos até hoje, e novos fragmentos de pergaminhos continuam a ser encontrados até hoje. Escritos em pergaminho animal e papiro, a maioria dos manuscritos são sectários, embora cerca de 100 deles sejam textos bíblicos, fornecendo informações sobre a Bíblia e lançando luz sobre as histórias do judaísmo e do cristianismo. Todos os livros do cânon hebraico, o Antigo Testamento cristão, estão entre os textos. Eles também contêm orações, hinos, fórmulas místicas até então desconhecidas e a versão mais antiga dos 10 Mandamentos. Estima-se que os manuscritos do Mar Morto tenham 2000 anos. Embora a sua autenticidade não esteja em dúvida, o que permanece um mistério é a sua autoria. Neste antigo policial, aqui estão algumas possibilidades. Os Essénios, uma seita monástica judaica que vivia em um complexo desértico próximo, conhecido em árabe como Kharbet Qumran, é a resposta mais comum entre os estudiosos. Esta noção foi apresentada por Roland Vaux, um arqueólogo francês que, com uma equipa internacional, escavou Qumran entre 1952 e 1957. Ele chegou a esta conclusão de 2 maneiras. Flávio Josefo, um historiador romano-judeu do primeiro século que teria conhecido os Essénios, escreveu sobre eles em seu livro A História dos Judeus. Milénios depois, de Vaux combinou as descrições de Josefo com as dos habitantes da região escritas nos pergaminhos recém-descobertos. As semelhanças incluem vida comunitária, uso de roupas de linho e banhos rituais. Josefo escreveu, por exemplo, que na 5ª hora, depois de terem-se vestido com véus brancos, eles banham seus corpos em água fria.
E de fato, de Vaux e sua equipe escavaram vários Mika-Ote no local. Esses banhos rituais conteriam cerca de 85 galões de água viva, chuva ou água do mar que não havia sido armazenada, permitindo que os membros mergulhassem em horários determinados do dia. Esses rituais comuns certamente confirmaram que os essénios e os habitantes locais eram a mesma pessoa, não. Além disso, Josefo escreveu que os essénios se esforçam muito para estudar os escritos dos antigos e escolhem entre eles o que é mais vantajoso para sua alma e corpo. Deve ser uma referência aos pergaminhos marinhos, certo? De Vaux concluiu que os autores dos pergaminhos moravam em Qumran, já que 11 pergaminhos foram descobertos perto do local. E como os essénios viveram em Qumran, eles e os autores dos pergaminhos pareciam ser a mesma pessoa. Mesmo assim, muitos estudiosos contestam a identificação da comunidade de Qumran como essénia. Por exemplo, muitos judeus devotos, não apenas os essénios, praticavam a imersão ritual no Mika-Ote. Além disso, Josefo descreve os essénios como um fenômeno urbano e não como uma comunidade de ermitas no deserto. O filósofo judeu Filon parece concordar, escrevendo que os essénios viviam em muitas cidades da Judeia e em muitas aldeias, e agrupavam-se em grandes sociedades de muitos membros. Além disso, um número crescente de estudiosos sugeriu que as pessoas que esconderam os pergaminhos em torno de Kharbet Qumran podem não ser as mesmas que os escreveram. Na verdade, dado que os manuscritos do Mar Morto abrangem quase toda a extensão da Bíblia hebraica, alguns historiadores acreditam que é quase impossível que um pequeno e remoto grupo de escribas tenha escrito um corpus tão grande. Alguns estudiosos argumentam que é muito mais provável que muitos, se não todos os pergaminhos, tenham sido escritos por escribas profissionais que trabalhavam no Templo de Jerusalém. Esta chamada teoria da origem de Jerusalém foi apresentada pela primeira vez em 1960 pelo teólogo alemão Karl Heinrich Rengstorff, que argumentou que os pergaminhos devem ter feito parte de uma extensa biblioteca mantida no templo. O estudioso americano Norman Gold deu um passo adiante e sugeriu que os pergaminhos foram evacuados de uma série de bibliotecas em Jerusalém e na Judeia em geral quando o exército romano, sob o comando do general Tito, se aproximou de Jerusalém por volta de 70 DC. A caligrafia realizada na Universidade de Groningen, na Holanda, em 2021, reforça essa teoria. Por exemplo, a pesquisa descobriu que diferentes formas de escrita e o comportamento biomecânico variável de manejar uma caneta mostram que mais de um escriba pode ter trabalhado no mesmo grande pergaminho de Isaías. A análise cuidadosa do texto também identificou mudanças sutis no estilo do hebraico, ou no aramaico, no grego ou mesmo no nabateu de outros documentos. Outra questão é a presença de muitas duplicatas de certos livros bíblicos, porque copiar mais de uma versão se o pergaminho era apenas para uso local. O facto de os pergaminhos representarem uma coleção quase completa das escrituras hebraicas também parece sugerir uma fonte mais proeminente do que uma remota seita dissidente. Alguns arqueólogos modernos acreditam que os essénios foram os autores de alguns dos manuscritos do Mar Morto, mas não de todos. Evidências recentes sugerem que durante o cerco romano a Jerusalém, quando o templo e grande parte da cidade foram destruídos, os judeus podem ter escapado em segurança através dos esgotos. Os pesquisadores encontraram artefatos, incluindo cerâmica e moedas, nos esgotos que datam desta época de cerco, esgotos que levam ao Vale do Cédron, a uma curta distância do Mar Morto. E de Qumran. Talvez alguns dos manuscritos do Mar Morto também tenham viajado por esse caminho. Outra pista para a teoria do compromisso é a cerâmica onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. De acordo com Jan Guneweg, da Universidade Hebraica de Jerusalém, tal como o ADN, nenhuma argila na Terra tem a composição química exata, pelo que a área específica em que a cerâmica foi feita pode ser determinada. Sua conclusão, apenas metade da cerâmica que continha os manuscritos do Mar Morto é local de Qumran. Os testes científicos modernos contribuíram para o debate. Nos últimos anos, os pergaminhos também foram analisados por especialistas linguísticos, que propuseram um intervalo de datas de 225 AC a 50 DC com base no estilo de escrita, bem como no tamanho e na variabilidade dos caracteres. Isso parece corresponder aproximadamente à datação posterior por carbono das tintas, que eram feitas de fuligem de carbono de lamparinas misturadas com azeite e mel ou água. Esses testes produziram um intervalo de datas entre 385 AC e 80 DC,
o que estenderia as origens dos manuscritos do Mar Morto muito além da ocupação estimada do assentamento de Qumran. A pesquisa ainda está em andamento e os debates continuam a crescer. O que não é debatido é que os manuscritos do Mar Morto proporcionam um raro vislumbre do mundo judaico do primeiro século, sejam quais forem os seus autores.